Olá, amigos! Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do capítulo e eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito deste livro aqui, O Acontecimento, da Annie Ernaux. Bom, se você não conhece a Annie Ernaux, ela é uma escritora francesa. A Annie Ernaux nasceu nos anos 40, ela já tem 85 anos e é considerada uma das grandes escritoras francesas, tanto que em 2022 ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura devido à sua escrita tão imponente e tão verdadeira e corajosa, porque os seus livros eles são autobiográficos, cada livro é uma passagem das experiências que ela viveu, e ela sempre levanta um aspecto socioeconômico, um aspecto político do momento em que ela estava vivendo, e ela fala muito sobre as questões femininas. E aqui no Acontecimento, ela vai trazer para a gente a história da experiência de aborto que ela teve em 1963 na França e todos esses desdobramentos que uma mulher passou nessa época. Ela traz para a gente uma passagem muito verdadeira de não seria uma justificativa, mas uma explicação do porquê que ela fez questão de trazer esse tema tão sensível para tantas mulheres, e é justamente para dar a voz a elas, a tantas mulheres que passaram por isso e passaram por esse sentimento de desolação e impotência que ela traz de uma forma muito forte nesse livro. Então ela fala assim: pode ser que um texto como este provoque irritação ou repulsa, ou seja considerado de mau gosto. Ter vivido uma coisa, qualquer que seja, dá o direito imprescritível de escrevê-la. Não existe verdade maior. E se eu relatar essa experiência até o fim, estarei contribuindo para obscurecer a realidade das mulheres e me acomodando ao lado da dominação masculina do mundo, que era basicamente o que os homens faziam com as mulheres naquela época. Então, assim, através de uma escrita muito verdadeira e vamos dizer assim, de uma forma, uma análise muito fria de tudo que ela viveu, ela traz aqui a sua experiência. É um livro muito pesado, mas eu acho importante para toda mulher, porque são coisas muito além do aborto em si, que é o grande tema do livro. Seja você a favor ou contra, como eu sou totalmente contra a decisão da Annie Ernaux aqui de ter feito o aborto, mas esse livro traz tantas passagens e coisas que muitas de nós com certeza já viveu, e ela dá voz, você se identifica em algumas coisas no livro. E a gente vai ver o momento dela de solidão. A época que ela fez o aborto, em 1963, ela tinha 23 anos. Então ela estava na universidade, ela era aluna de letras, plena juventude, curtindo a vida e vivendo, e ela tinha uma visão muito à frente do seu tempo em relação ao seu próprio corpo. Ela mesma diz no livro que se imaginava como homem, então ela achava que ela não poderia engravidar, né? Assim, não julgando e levando em consideração os conhecimentos contraceptivos dela, né, que não é esse o objetivo do vídeo. Mas ela deixa claro que ela achava que, pelo fato dela ser tão imponentemente masculina em relação ao seu corpo, ela achava que uma gravidez nunca iria pegar para ela. E quando ela descobre que está grávida, isso é em outubro de 1963, ela de imediato ela comunica para o parceiro dela em questão que ela iria fazer o aborto, e a gente vai ver que ela ficou praticamente sozinha. Ela não recebeu nenhum apoio desse jovem como ela, nenhum apoio, nenhuma preocupação, nenhuma consideração, nada do tipo. E não só dele, né? Como ela não poderia contar para a família, ela vinha de uma família de operários, né? Uma classe muito simples, e ela tinha muito medo de perder a posição de universitária dela na época, por conta da gravidez, pelo fato dela não estar casada, porque na França de 1963, nessa época, ao redor do mundo, por assim dizer, as mulheres elas não exploravam tanto a sexualidade, elas não se envolviam sexualmente antes do casamento, né, nem com seus noivos, namorados, sim, ela não se comportava como essas moças.
Até ela menciona que na faculdade ela era bem conhecida por esse tipo de comportamento, ao contrário das outras moças. E aí ela meio que se coloca nessa situação, né, de engravidar por só um pensamento mágico de achar que isso não iria acontecer com ela, mesmo que ela não tivesse o desejo de ser mãe. Mas não entrando nesse quesito, e como ela não poderia contar para a família que ela estava na situação, ela tinha que, é como se ela tivesse que dar um nó na mãe dela, né, porque a mãe sempre ficava vigiando ali, meio que à distância, para saber se estava tudo certo, né, se ela estava se comportando, vamos dizer assim. Ela tenta de todas as formas encontrar pessoas que possam ajudá-la, mas ela meio que se vê num labirinto, sem ajuda. E aí ela lembra de um amigo que ele trabalha numa ONG de planejamento familiar. Ele é casado, ele tem filhos e ele trabalha numa ONG de planejamentos familiares. Ela, como não tinha outras opções, ela vai conversar com esse cara, achando que o cara prontamente ia ajudar ela. Mas aí ela começa a trazer várias coisas, né, que a mulher sempre passa na vida. Quando ela vai procurar o amigo nessa situação, o cara convida ela para jantar na casa dele, com a esposa e uns amigos. E aí, na primeira oportunidade que esse cara tem de ficar sozinho com ela, ele vai tentar investir, né, em alguma coisa com ela. Ela nega essa tentativa dele de algo a mais. Ao perceber que ela não queria ele tentou disfarçar e dizer que era um teste do caráter dela. E aí a gente já vê a primeira descrição que ela traz aqui no livro, como a mulher é testada e como ele tentou tirar proveito dela nessa situação. Uma vez que ela já estava grávida, não seria possível que ela engravidasse de novo. Então, como ela fazia sexo com os homens, então ele poderia também tirar proveito disso. É uma questão tocante, né? Que muitas mulheres são vistas só como um objeto sexual e praticamente ignorando a circunstância tão sensível em que ela se encontrava de gravidez. Ela começa a perceber que esse amigo não iria ajudar, ele só queria saber o que ele poderia tirar proveito e aonde que essa história ia dar no fim das contas. Só que, para surpresa dela, uns dias depois, ele entrega para ela o telefone de uma moça que já tinha passado por um aborto e tinha o contato de uma fazedora de anjos, como ela fala aqui no livro. Só que ela demora também para conseguir falar com essa moça, e aí ela fica nessa agonia, naquelas reflexões de eu quero me livrar disso. Em nenhum momento ela falava de gravidez, de bebê, era disso ou daquilo, que ela quero me livrar disso ou daquilo. É um livro assim que incomoda muito pelo fato da frieza dela de falar sobre o assunto. Mas depois que eu concluí a leitura, eu achei de uma forma muito corajosa, porque em nenhum momento ela tenta se justificar, ela tenta fazer com que você tenha pena dela. Não, ela sabe muito bem o que ela fez, ela é muito lúcida. Um pouco para frente, quando ela fala do que aconteceu, ela vai dizer assim: eliminei a culpa que senti a respeito desse acontecimento, que ele tenha acontecido comigo e que eu não tenha feito nada dele, como um dom recebido e desperdiçado, pois, para além de todas as razões sociais e psicológicas que pude encontrar naquilo que vivi, existe uma da qual estou mais certa do que tudo. As coisas aconteceram comigo para que eu as conte. E o verdadeiro objetivo da minha vida talvez seja apenas este: que meu corpo, minhas sensações e meus pensamentos se tornem escrita. Isso é algo inteligível e geral. Minha experiência completamente dissolvida na cabeça e na vida dos outros. Então, essa passagem aqui, ela mexeu muito comigo, porque você precisa ter muita coragem de saber que você fez algo muito errado. Quando você lê o livro, fica evidente que ela sabe que ela fez algo errado e que, na época, ela não sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela queria se livrar para continuar tendo a vida dela e que nada mudasse.
E com a maturidade, veja bem, ela foi escrever esse livro cerca de 30 anos depois de ter passado por essa experiência. Então, eu acredito que essa maturidade da situação tenha feito com que ela tenha colocado os pingos nos is, vamos dizer assim, de tudo que aconteceu. Porque quando você ler esse relato dela muito forte, da parte em que ela vai fazer o aborto e que ela vai passar pelo aborto, ela descreve sem dó nem piedade, vamos dizer assim. E ela não quer a sua compaixão, ela está sendo completamente verdadeira. Isso exige uma coragem muito grande da pessoa se expor, né? Afinal, é algo muito íntimo da sua vida, sem medo do julgamento das pessoas, com o intuito muito claro, como a gente acabou de ver nessa passagem, de dar a voz a outras mulheres que também, seja lá porque fizeram. Muitas fizeram obrigadas o aborto, né? Que ainda temos que levantar essa questão. Muitas escolheram e quiseram passar por isso, e muitas também estavam encurraladas, não viam outra saída a não ser praticar esse ato, né? Mesmo sendo contra. E como isso traumatiza uma mulher. Apesar dela ter escolhido fazer, a gente vê como isso mexeu com ela e mexe até hoje, né? Com a escrita dela, com o pensamento dela. Então a gente não pode só reduzir simplesmente a que ela fez e contou e acabou. Não, isso mexeu muito com ela. Mais pra frente, depois do processo que ela passou, ela vai parar no hospital por conta de uma hemorragia muito grave. Um residente do hospital vai falar algo muito lamentável para ela e ela vai trazer essa questão. Ele não sabia que eu era uma estudante universitária e falou comigo daquela forma. Ou seja, quantas mulheres simples, quantas mulheres de classe operária que passam, não que seja pelo aborto em si, mas por outras questões femininas, doenças em geral, quantas mulheres são tratadas de forma abusiva só porque são mulheres simples, né? Ela relata muito isso daqui, porque o médico, no outro dia, quando descobriu que ela era universitária, ele ficou muito sem graça, ele não conseguia nem conversar com ela direito. Ela fala no livro que se ela soubesse, se ela se lembrasse do nome dele, ela teria colocado o nome dele no livro, porque ela tinha certeza que aquilo não foi um ato isolado, aquilo ali era uma prática comum com as outras mulheres mais simples, que não eram universitárias. É muito forte isso, né? Porque a gente vê quantas mulheres ainda hoje, né? Estamos em 2026, muitas mulheres sofrem todos os dias com diversos tipos de mau caratismo por conta dos homens. Esse livro é muito tocante também por ela levantar todas essas questões e não somente do fato em si. E eu acho que esse livro é importantíssimo para todas as mulheres lerem e se identificarem em algum ponto com ela. Não é à toa que ela diz que ela escreve os seus livros com essa função. E que se ela sofreu e se ela passou por algo muito estúpido, que isso sirva para que outras pessoas se conectem e saibam que não estão sozinhas. Então, esse foi um dos grandes motivos, vamos dizer assim, que ela ganhou o Prêmio Nobel também por essa escrita tão incisiva, tão corajosa, tão sem se preocupar com a sua imagem diante dos outros, mas sim querendo se conectar com as mulheres, com o sofrimento social das pessoas. É um livro muito, muito marcante e se você tem interesse nas questões femininas, se você é mulher, eu recomendo muito que você leia. Eu acho que ela, assim como eu sou contra o aborto, mas mesmo assim ele vai te marcar porque você vai se compadecer da coragem dela diante de escrever tudo isso e com esse objetivo, né, de dar a voz às outras pessoas. Bom, então é isso. Se você curtiu, se você gostou, ou se você já leu também este livro, deixe aqui nos comentários o que você achou. Conte o que você acha da escrita da Annie Ernaux ou outros livros que você já tenha lido dela. Compartilhe aqui nos comentários.
E não deixe de se inscrever no canal, de curtir este conteúdo para eu saber que vocês gostam desse tipo de reflexão e para acompanhar os próximos conteúdos. Bom, é isso aí. Tchau, até o próximo.